Visionário, será que você tem medo de crescer? Será que muitas coisas não acontecem com você, embora você deseje crescer, mas você não está crescendo? As coisas não acontecem para você. Mas espera aí, será que pode aí ter a ver um medo de crescer? E como a gente sabe quais são os roteiros que a gente cria na nossa cabeça ou até mesmo no nosso inconsciente que não faz as coisas acontecerem e a gente fica irritado e frustrado por isso, mas mesmo assim a gente quer crescer. Como eu sei disso? Bora entender isso agora. Ah, Patrícia, eu acho que isso não existe. Não existe, porque se eu tivesse medo, eu já teria resolvido. Será? Será? É importante a gente entender que a regra não é bem assim. Nós nos conhecemos muito pouco. A gente, de fato, não dá o devido valor a este desconhecimento. Na verdade, a gente despreza essa possibilidade. Como existem muitas coisas banalizadas e a gente acaba vendo muita coisa entre pouco bom e muito ruim, que não agrega, a gente reforça as nossas crenças, essas que nos limitam com muita frequência, vendo coisas negativas sem perceber que são, apenas para reforçar tudo aquilo que a gente pensa sobre ter medo. Porque o medo, na verdade, ele é importante. Mas você precisa entender que campo esse medo tá. Se ele tá num campo positivo ou se ele tá num campo negativo. Se ele tá num campo negativo, esse medo fatalmente, ele vai te limitar, ele vai te travar. E esse medo, ele vai ser o seu inimigo. Ele vai fazer com que você tenha cada vez mais ansiedade e frustração. Agora, se esse medo ele tá no teu campo positivo, ele é um aliado, porque ele vai te deixar desperto, atento. Ele vai fazer com que você também se perceba, mas claro, se você tiver uma habilidade de poder chamada autopercepção. Porque é muito difícil a gente se perceber. São muitos estímulos, é muita fuga que a gente busca aqui fora. E pouco a gente olha aqui dentro. Mas sim, tem caminhos. Tem alguns pontos que a gente pode aqui, e vou fazer isso para te ajudar, a nortear, a gente começar a entender se de fato a gente tem ou não medo. O que a gente só precisa entender, e eu vou te dizer que são para pouquíssimas pessoas isso, é estar abertos a deixar a água entrar nesse balde cheio. Para isso, a gente precisa esvaziar o balde de vez em quando. Dar passos para trás, querer aprender. A gente é desconfiado com aquilo que nos faz crescer e confiamos demais em excesso em tudo aquilo que muitas vezes faz a gente travar. É evidente que existe um conforto em eu me permanecer no mesmo lugar, porque isso faz com que eu não me exponha. E olha, esse é o ponto. O medo de crescer em todos os sentidos na vida, ele está intimamente ligado à exposição. É como se eu não quisesse que ninguém me visse. Porque pelo menos se eu fracassar, eu vou fracassar sozinho. Inclusive, eu estou fazendo um livro sobre isso. Então, essa é uma questão muito profunda. Muito, 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 muito. Mas ela pode também ser profundamente estratégica quando a gente realmente resolve atuar de forma genuína, olhando para a nossa vida com carinho, atenção e foco. O mesmo carinho, atenção e foco que às vezes a gente olha para a vida do outro. E eu, como sua mentora nesta jornada, eu quero e vou te ajudar. Agora, por que nós temos medo de vencer?
por uma infinita razão. Podemos, sim, ter algo enraizado, uma psicologia negativa profunda. E por que eu digo isso? Porque nós podemos adotar uma psicologia mais positiva, uma forma de pensar. E isso tudo tá ligado. Você pode até falar que pode ser uma síndrome de impostor amplificado. É quando a gente tem uma crença do tipo, em algum momento a gente pode pensar que a gente não merece algumas coisas. E sabe quando você fala assim, Patrícia, mas eu não penso assim? Então, a gente só pensa assim em alguns momentos, mas mesmo assim esse pensamento ele é velado. Ele não tá assim tão bem claro, construído na nossa cabeça. Mas quando algumas coisas vão dando errado, mesmo sem você perceber, esse pensamento ele chega. Puta, mas tudo pra mim é difícil, tudo pra mim é complicado, tudo pra mim é mais tenso, tudo pra mim, puta, parece que as coisas pra mim parece que não vão. Toda vez que eu vou bater no gol ali, acontece alguma coisa. Isso só pode ser inveja, isso só pode ser coisa mandada, isso só pode ser coisa ruim, isso só pode ser praga. Isso é uma forma velada de você dizer assim, ó, eu não mereço ser feliz. Esse que eu falei agora, há pouco tempo atrás, de o medo de se expor. Existem pessoas que não aceitam cargos novos com medo de não ser bom bastante. E o que tem velado por isso? Ah, por trás disso, sei lá. Eu não vou crescer aqui porque aqui não vai dar certo. Eu, na verdade, não quero esse cargo porque eu quero fazer outra coisa. Não tô preocupado com esse cargo aqui porque eu acho que ele não é pra mim. A empresa não tá preparada pra ter o que eu quero oferecer. E a gente vai criando um caminho, estratégia altamente inteligente pra não vencer. Você tá entendendo isso? A gente cria estratégias inteligentes para não vencer. Porque estratégias inteligentes para não vencer é tudo aquilo que eu tento me convencer, pegando elementos do que está aqui fora, trazendo para mim como se fosse, tá vendo? Eu sabia. Eu já falei isso aqui em outros canais. Existem pessoas que têm medo do que o outro vai pensar se ela crescer, se ela abrir uma empresa, se ela ir para outro cargo. Ou seja, são receios que a gente tem e a gente empaca a nossa própria vida. E aí a gente se torna vítima de nós mesmos. Por quê? Porque existe um outro lado. Porque nós, seres humanos, nascemos para evoluir, para crescer. Pelo menos é essa a proposta. E aí, quando a gente não faz isso por uma crença, por um medo, por uma trava, é como se a gente estivesse sempre em débito com a gente mesmo. E esse débito com a gente mesmo, que a gente não sabe de onde vem, se é de alma, se é de espírito, se do que é, deixa a gente frustrado. Mas excessivamente, muitas vezes, em busca de alguma coisa. É como se a gente não se completasse. A gente está fazendo por fazer e está tudo bem. Até que um dia a gente decide empreender. Abrir um negócio, pelo menos ter vontade. Ou demora muito para fazer isso, ou quando faz com tanto medo que às vezes não dá certo. Não dando certo, você vai olhar no espelho e vai dizer, viu? Sabia que isso não ia dar certo. Então perceba que a gente entra num costume de ficar conversando com a gente mesmo e tentando fazer com que as coisas que aconteçam aqui fora sejam muito conivente com o que a gente pensa sobre nós. Mesmo que a gente não queira esse péssimo resultado muitas vezes que a gente está vivendo. Então a gente começa a criar caminhos, culpas, frustrações. E aí as coisas não andam. Agora, é claro, tem sinais, e é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Queria que você anotasse, que você pegasse o seu caderninho visionário, sua agenda visionária, sua prancheta visionária e anotasse isso. Primeiro, que tipo de comportamento eu estou adotando
ou eu venho adotando, ou eu adotei, que está me trazendo consequências indesejáveis. Sabe aquela autossabotagem, talvez aí, de forma inconsciente? Na maioria é. Ela tem um tipo de manifestação do... Sabe aquela coisa do perder a oportunidade nos últimos momentos? Tem gente que vive perdendo oportunidade nos últimos momentos. Isso é um sinal de autossabotagem. Dentro das empresas, é por isso que tem muita rotatividade interna e desperdício de talentos, porque são pouquíssimos os líderes, diretores, CEOs que pegam isso. E se eu te disser que existe um outro tipo de comportamento que denota esse medo? O perfeccionismo. Eu já fui muito perfeccionista, mas no nível muito hard. E de fato a gente não assume. A gente acha que é importante, que a gente vai fazer o que é melhor. Eu hoje conheço muitos talentos desperdiçados porque estão empacados. Não, só vou fazer se eu for bom bastante, só vou fazer se eu tiver todas as faculdades, só vou fazer se eu tiver todos os cursos, só vou fazer se eu tiver todas as apostilas, eu só vou fazer tal coisa se isso, se aquilo, tá sempre o se coloca, se vai, se... Ou seja, é como se você tivesse que ser muito, muito, muito bom para fazer algo que você já é bom e só precisa de um caminho. E com isso, o que acontece? Claro, não finaliza projeto, não finaliza nada. Tá sempre melhorando, melhorando, melhorando. Não finaliza. O cenário, ele nunca vai ser perfeito, então eu vou estar sempre fazendo, buscando, buscando, buscando. É loucura. Mas é isso que a gente vive diariamente. E aí, a gente reduz a nossa produtividade, claro, porque são impactos na organização, seja a gente trabalhando para alguém, seja a gente trabalhando para nós. Aumenta a ansiedade, aumenta a frustração, a gente reduz a produtividade, a gente afeta prazos. Olha que interessante. É aquele perfeccionismo que a gente está parado, mas está andando, e a gente acha que está andando, mas a gente, na verdade, está parado, está andando em círculo e a coisa não vai. E pasme, tem um outro tipo também muito interessante, que é o... Sabe quando você causa desconfortos com visibilidade? Sabe o que é isso? Você está sempre atribuindo as coisas boas que acontecem com você por sorte. Alguém te ajudou, não é por sua competência. Você está sempre minimizando os seus próprios impactos. E pior, tem gente que cresce pelo seu próprio talento, evidente, que são bons o bastante no que fazem, e diz duas coisas aí. Ou é porque alguém me ajudou, porque isso aqui foi o acaso. Ah, não, isso aqui só aconteceu comigo porque houve uma brecha aí, por isso que eu entrei, senão eu nem tava aí. Ou foi sorte, né? Foi sorte, gente. Ufa, tive uma sorte. Não, visionários, você teve competência. Existe algo muito nato em você que talvez você nem saiba. Que, ao descobrir isso sobre você mesmo, você vai ver o quanto você pode ir além. Tem gente até que fica numa invisibilidade organizacional. Fica se escondendo de tudo, não me deixa quietinho, me deixa aqui tranquilo, não me deixa mexer com nada, não. Tá tudo bem. Eu gosto de ficar assim no invisível. Gosta de ficar no invisível ou tem algo para trabalhar mais aí? Relacionamentos sabotados dentro da própria empresa, gente que não gosta de pessoas, que não quer ficar perto de ninguém, que não quer estar com nada, medo de exposição. Porque são com pessoas que a gente cresce. São com pessoas que aparecem as nossas falhas. É convivendo com pessoas diferentes que aparece aquilo que a gente precisa melhorar. Olha que interessante. Então, não adianta viver fugindo, porque isso retarda o propósito pelo qual nós estamos aqui, que é evoluir, que é crescer, que é transcender. E claro, a gente fica com a nossa saúde mental comprometida, resultado comprometido, a gente fica cansado, esgotado. E aí, quando você tem aquela mínima energia para fazer algo, você
até se coloca para fazer, mas no primeiro não, no primeiro embate, no primeiro muro, você não tá cansado. Você tá cansado num nível que você já não consegue mais nem dar um soco no muro para ele cair e você seguir adiante. Porque você não se sente com energia, não se sente com força. Então, a gente precisa trazer o medo de forma inconsciente para a consciência. É quando você começar a perceber que você está se boicotando por alguma coisa, que as coisas não estão andando, que o muro está na frente, você fala, não, estou sem força, não vou empurrar. Não, eu vou sim. Não, eu vou porque eu já estou aqui. Eu vou porque eu tenho esse momento agora, esse muro está na minha frente, então é ele que eu vou quebrar. E é assim que você vai fazendo com cada coisa. Ah, hoje eu não vou treinar, não gosto, puto, não vou. Não, eu vou treinar. É como se você estivesse conversando com uma amiga. É como se você estivesse dando apoio para uma amiga, dando impulso para uma amiga crescer. Você, com certeza absoluta, falaria muitas coisas boas para ela. Você iria colocar na cabeça dela uma psicologia positiva, mais positiva. E por que você não faz isso para você? Porque você não treinou. Então você precisa aprender o quê? A treinar. E para você treinar, você precisa fazer. Vai parecer coisa de doido, que você fica falando com você mesmo, fica discutindo com você mesmo, mas você vai ver que você vai se colocar num movimento muito diferenciado. E se isso não acontecesse, se isso não tivesse resultado, eu não estaria aqui falando isso para você. Eu não pegaria o meu tempo rico e não estaria te entregando isso. E na hora que você vencer um pouquinho, na hora que você começar a ver o muro se mexer com o empurrar da sua mão, você vai ter um tesão muito maior de falar, cara, peraí, ele tá balançando, eu vou empurrar. Puf. E na hora que você derruba esse muro, que você olha coisas que antes você não via, você fala, uau, uau. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu vou fazer. E aí sim, você vai ver o quanto isso é rico na tua vida. Que isso vai te impulsionar, que isso vai te fazer crescer. E é isso que eu ensino em mentoria, é isso que eu ensino nos meus cursos, nas minhas imersões. E eu espero você em breve. Porque eu tenho certeza que na hora que você olhar para trás, você vai falar, puxa, se fosse antes, eu não iria quebrar esse muro aí. Mas hoje, eu estou aprendendo pouco a pouco. Ah, e detalhe, o mais importante de todos, aprenda a validar o seu próprio crescimento. Muitas vezes você fica dando palco para maluco. Oi, legal, uhul, isso mesmo, vamos lá. Mas para você, você não faz. Então aprenda a se valorizar, aprenda a se parabenizar. Uau, que bom, Maria. Estou muito feliz por você. Mais um muro quebrado. Mais uma etapa concluída. Errou, faz de novo. Errou, faz de novo. Veja se cabe refletir, veja se fez sentido. E comece com pequenas coisas que você tem medo no dia a dia e vai aumentando os níveis. Seja o seu próprio joguinho, seja a sua própria condução, seja o seu próprio combustível. E aí sim, você poderia até, quem sabe, ajudar o outro. Isso tá claro para você? Se fez sentido, curta, compartilhe, comente. Vem pra cá. Quebre esse muro. E eu estou aqui te esperando desse lado de cá. Forte abraço, tamo junto e até.